Checkmate no Supremo. André Mendonça acaba de dar um nó jurídico em Gilmar Mendes e isolou o grupo que tentava salvar o esquema do caso Master. Fica comigo que eu vou te mostrar como a estratégia do sistema foi engolido pela própria arrogância. Jogada de mestre. André Mendonça dá um checkmate em Gilmar Mendes, o estrategista do Supremo. Gente, eu vou trazer agora pra você uma notícia maravilhosa. André Mendonça simplesmente destruiu Gilmar Mendes com uma manobra jurídica absurdamente inteligente e estratégica. O Mendonça não apenas garantiu que o Vorcaro continuasse preso, fizesse a delação, mas também isolou Gilmar Mendes e impediu qualquer movimento para soltar o banqueiro criminoso. Foi uma jogada de mestre que encurralou o ministro Gilmar, que se acha o político mais enxadrista do Supremo. E eu vou te mostrar agora como que Mendonça deu esse checkmate aí em Gilmar, e lá no final eu vou te revelar como que essa manobra também protegeu outro ministro que estava sofrendo uma pressão enorme nos bastidores para mudar o seu voto. Olha aqui como que saiu essa coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo. Master, transferência de Vorcaro para firmar a delação afasta risco Gilmar Mendes. Primeiro, gente, olha o cenário. A segunda turma do STF está julgando a prisão do Vorcaro, e o prazo termina hoje. 3 ministros já votaram para manter a prisão, o próprio Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. Lembre que o Toffoli se afastou desse julgamento. Falta apenas então o Gilmar Mendes votar. E aqui vem o problema, olha aqui. Gilmar vinha indicando a interlocutores que entregariam voto com recados à Corte, ao STF e à Polícia Federal, e possivelmente até a favor da prisão domiciliar. Ou seja, tudo indica que Gilmar ia votar para soltar o Vorcaro, mandando ele para uma prisão domiciliar, alinhado aos interesses da classe política que está aí apavorada com uma delação em ano eleitoral, e também alinhado, é claro, em especial, aos interesses de Toffoli e de Moraes, que estão enrolados até o pescoço nesse escândalo. E tem mais, gente, tem mais. Como até que se encerre o julgamento virtual, às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, hoje, ainda é possível mudar o voto até lá, e com placar de 2-2, Vorcaro poderia ser solto. Entre os próprios ministros do Supremo se cogitava a possibilidade de o grupo de Gilmar, Alexandre de Moraes e Toffoli convencer Nunes Marques a mudar de opinião. Vocês entenderam a gravidade disso? Gilmar, Moraes e Toffoli estavam articulando nos bastidores para convencer o Nunes Marques a mudar o seu voto. Se conseguissem, o placar ficaria 2-2, ficaria Alexandre de Moraes, ficaria o próprio André Mendonça junto com o Fux e do outro lado Gilmar e Nunes Marques. E ficando 2-2, o Vorcaro seria solto. Olha aqui comigo. Nunes Marques, ao longo dos últimos dias, sofreu pressão dos bastidores para mudar o voto. Então a gente tem o seguinte, o Gilmar Mendes preparando o voto para soltar, o trio Gilmar, Moraes e Toffoli pressionando Nunes Marques e o prazo até 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira para mudarem tudo. E aí o que o André Mendonça fez? Uma jogada genial. Ele transferiu o Vorcaro da penitenciária para uma sala da Polícia Federal antes mesmo da conclusão do julgamento. E olha aqui os efeitos dessa manobra segundo o Globo. A medida também serve para esvaziar os efeitos de um possível voto divergente do decano da corte, Gilmar Mendes, e reduzir a pressão nos bastidores para que Nunes Marques mudasse o entendimento nesse caso. Ou seja, Mendonça esvaziou o voto do Gilmar, protegeu Nunes Marques da pressão. Como? Gerando aqui um fato consumado. Ao transferir Vorcaro da penitenciária, que tem condições mais severas, para a Polícia Federal, que tem condições mais parecidas com a de uma prisão domiciliar, o Mendonça esvaziou o argumento de que não tinha motivos para manter o ex-banqueiro em uma penitenciária. E mais, ele sinalizou que a delação já está em curso, está começando, foi dar a largada, eu mostrei no último vídeo para vocês, dificultando agora qualquer reviravolta. Mendonça usou suas prerrogativas como relator para criar condições fáticas que tornam inviável reverter a decisão de prisão do Vorcaro. É perfeitamente legal e é brilhantemente executado. E aqui tá a ironia. O Gilmar Mendes, que se vende como grande estrategista político do STF, o dono daquilo que ele chama de Pátio dos Milagres, que é a sua antessala, o mestre do xadrez jurídico, ele foi completamente superado por André Mendonça. Gilmar preparou seu voto aí com recados, mas esses recados vão cair no vazio. Ele articulou nos bastidores, mas sua articulação foi superada. Mobilizou Moraes e Toffoli, pressionou Nunes Marques e no final, Mendonça simplesmente anulou toda a estratégia com uma decisão certeira. Parabéns, ministro André Mendonça, o senhor mostrou que integridade, coragem e inteligência vencem maquinações políticas. E olha, vocês não me veem aqui me alinhando a ninguém no grande espectro político de modo assim, decisivo. Eu acredito em Deus e eu sei que as pessoas são falíveis. Dificilmente eu aposto todas as minhas fichas em uma pessoa. Mas, André Mendonça, eu tô disposto a apostar as minhas fichas
não por decisões, não por manifestações superficiais, mas porque eu acredito no coração dele e na integridade. Eu postei aqui alguns dias atrás um vídeo dele, de uma pregação que ele fez lá na igreja do Carlito Paz, a igreja da cidade em São José dos Campos, e essa pregação mostra a trajetória dele e me convence, junto com as ações dele, junto com aquilo que eu vi na Lava Jato e atuou na Lava Jato, me convence de onde está o coração dele. Eu vejo nele um coração autêntico, temente a Deus, disposto a mais servir e pagar o preço de fazer o certo. Então, em André Mendonça eu tenho apostado as minhas fichas, eu confio nele e acredito que ele vai fazer um trabalho aí que vai marcar a história como alguém firme, correto e íntegro. E agora, vamos orar e torcer para dar certo e trabalhar dentro dos limites das nossas forças para pressionar para que essa investigação possa ir até o fim. Mas por que pressionar se o cara é certo, Deltan? Se você acredita no cara? Gente, a Lava Jato ela só foi à frente porque a sociedade pressionou. A gente precisa manter a pressão para criar um ambiente para que o André Mendonça possa trabalhar e para que ele não seja atropelado. Veja que já tinha uma articulação aí para reverter o voto do Nunes Marques. A gente precisa manter a pressão. Meus amigos, o que André Mendonça fez hoje vai ficar para a história do judiciário brasileiro. Em um ambiente onde o toma lá da cá e as articulações de bastidores costumam ditar as regras, Mendonça agiu com a precisão de um cirurgião. Ao transferir Daniel Vorcaro para a sede da Polícia Federal, ele não apenas garantiu o início da delação, mas desarmou a bomba que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Toffoli estavam montando. Eles achavam que poderiam dobrar o voto de Nunes Marques e reverter a prisão na calada da noite. Mas Mendonça criou um fato consumado. Ele esvaziou os argumentos de Gilmar e mostrou que integridade e inteligência estratégica podem, sim, vencer as maquinações políticas. O pátio dos milagres de Gilmar Mendes hoje está vazio, porque a justiça prevaleceu sobre o conchavo. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. O sistema é bruto e não aceita perder. Por isso, a nossa parte é fundamental. Assim como na Lava Jato, o apoio popular é o que dá sustentação para que magistrados corajosos como o ministro André Mendonça continuem de pé. Não basta termos um homem de Deus e de princípios lá dentro, ele precisa saber que não está sozinho contra os lobos. A trajetória de Mendonça, marcada pelo temor a Deus e pela correção técnica, nos dá esperança de que as instituições ainda podem ser resgatadas. O Brasil está cansado de enxadristas que jogam contra o povo. Hoje, o cheque-mate foi da verdade. Se você vibrou com essa jogada do André Mendonça e quer ver esse sistema sendo desmontado peça por peça, inscreva-se agora no canal. A sua voz é o que impede que eles atropelem a justiça nos bastidores de Brasília. Já deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais patriotas e compartilhe agora nos seus grupos. Vamos mostrar que estamos atentos. Comente aqui embaixo. Você confia que o Mendonça vai conseguir levar essa investigação até o fim? Quero ler a sua opinião. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.